comecei a cantar com 6 anos de idade. Na época a gente participava dos festivais famosos Fecam Pop que tinha em Canguçu. E foi aí que eu entrei no mundo da música. E aí a gente participou por muitos anos, até que foi extinto, se não me engano, foi extinto, deixou de existir os festivais na cidade. E eu recebi o convite então de participar da banda Só no Sapatinho, que na época, em 94, meados de 95. Eu tinha 9 anos e a banda foi crescendo numa época que o samba, o pagode, o axé, eles faziam muito sucesso. Então a gente foi crescendo, foi participando, fazendo show em outras cidades. Eu era muito pequena na época. Eu lembro que por muitas vezes, né, as festas começavam, principalmente em Canguçu, depois das 2 horas da manhã. Então eu dava uma dormidinha antes e depois eu ia cantar, sempre acompanhada pelo meu pai e minha mãe, que sempre me levaram, me acompanharam. A gente fez show, fez muito carnaval, então os carnavais com a banda Sapatinho eram muito requisitados na época. Piratini, a gente fazia muitas apresentações. Pedro Osório, Pelotas, a gente participou da Fena Doce, no auge da Fena Doce, a gente foi convidado também para participar. A gente foi para uma festa em Santa Maria também, muito famosa de pagode, de samba e pagode. Então, a gente rodou toda a região sul aqui, porque realmente na época a banda fazia bastante sucesso. Foi uma época muito, muito boa na minha vida e que eu fiquei até mais ou menos uns 12, 13 anos de idade lá. A banda teve a formação original, que era eu, vocalista, o Guinho, o Ita, Pedro, Paulo, Pedrinho, Eltinho, Jobinho e Charles. Acho que eu não me esqueci de ninguém. Nossa, festa no Cruzeiro, no Clube Harmonia, mas o que mais me marca mesmo de época é no Cruzeiro. Banda Sapatinho, na época, era sucesso, era casa cheia, com certeza. Agora, quando a gente voltou teve essa ideia, né, de unir as pessoas, o pessoal da formação original, muita mensagem a gente recebeu nas redes sociais de adolescentes da época que podiam sair uma vez na semana, no mês, né? E sempre escolhiam a banda Sapatinho porque sabia que era uma festa que ia estar boa, que todo mundo ia ir, que ia estar bacana. Então, para a comunidade, a banda foi muito importante, foi para nós também na época, a gente era muito querido na cidade, e então foi uma época muito legal. Na época, né, não se ganhava muito dinheiro, já nunca foi por isso, na verdade. Fazem 24 anos que eu saí, que eu parei de cantar. E na época era uma rotina, não só de final de semana, porque a gente tinha também os dias de semana os ensaios. Agora, quando a gente reuniu a turma, eu falo que como eu já sou gente grande agora, eu peguei a parte burocrática da coisa. Então, o que eu lembro na época? Eu lembro que eu recebi em casa a fita cassetezinha lá gravada, a letra escrita, e eu só tinha que decorar a música, até porque eu era pequena na época, né? Então eu tinha que decorar a música para ir para os ensaios. Então fazia parte da minha rotina de todos os dias, né? Porque a gente tinha que decorar a música, depois a gente tinha que ir para o ensaio com a banda todo mundo junto, para final de semana a gente tocar. Geralmente se tocava todo final de semana, em Canguçu ou em outras cidades, mas era praticamente todo final de semana. Alexandre Pires, Raça Negra, da minha parte, Daniela Mercury, Banda Eva na época, né? Não era nem Ivete Sangalo ainda, era Banda Eva. Muitos, mas a maioria era de pagode, samba e pagode. Então, a diferença de idade, né, da banda era grande na época, eu era criança, a maioria já era adulto, maior de idade. Eu sempre fui muito bem tratada, porque eu era criança, acho que eu dava um pouco mais de trabalho, pelo menos até o início da adolescência. Mas sempre foi muito tranquilo, assim. A gente foi sempre muito unido, a gente trabalhou
sempre muito bem. Era um ambiente muito saudável, né? Eu me sentia muito feliz, porque todo mundo pergunta hoje em dia, mas tu era tão pequena, porque eu posto as fotos. Mas não, era um ambiente muito sadio. Eu acho que a música e qualquer outra atividade que a gente faça na infância, que carregue para a adolescência, e acompanhada dos pais, né, motivada pelos pais sempre, eu acho que é muito importante e é válido. Então, eu acho que essa diferença de idade nunca fez. Bem pelo contrário, eu lembro que eu ia cantar às vezes, né, na banda, e aí quando via era aquela touca cantando. Então foi uma época muito gostosa, muito boa, e a gente estava muito bem. A ideia de se reunir já faz um bom tempo, tá? Que se tem, a gente fala muito sobre isso, de se juntar, vamos se juntar um dia, vamos se reunir um dia. Com a função agora da pandemia, né, a live acabou se tornando uma realidade para todo mundo. Então, há uns 2 meses atrás, eu recebi uma mensagem do Charles perguntando se eu tinha interesse de participar da live, que eles estavam se reunindo a formação original. Eu não pensei 30 segundos, falei, bora? Vamos lá! E foi muito legal, porque no começo a gente não sabia muito como montar isso, né? Cada um com a sua vida, são poucos que hoje ainda vivem de música na banda, porque a banda Sapatinho seguiu, ela existe até hoje com outros integrantes, né? Então, mas como juntar umas pessoas que não vivem mais da música, que não trabalham mais com música, né? Então, não, mas tá, se um dia a gente aprendeu, se um dia a gente fez, a gente vai conseguir fazer hoje em dia. Então, a gente se reuniu pela internet, né? A gente fez algumas reuniões, estabeleceu algumas metas de patrocínio, de custos também, porque isso é importante. Mas a gente não pensou que ia ter essa aceitação que teve. Porque, na verdade, a gente achou que ia ser uma coisinha pequenininha. Vamos pedir patrocínio, vamos. Não, mas não pode pedir muito, momento de crise, de pandemia, né? Vamos ver, quanto que se vai se gastar para fazer essa live? Tanto? Então tá. Então a gente tem que conseguir X de patrocínio. Agora, para o final, graças a Deus, a gente já estava assim, chega, tá bom já. E aí a gente tem a ONG também que a gente vai ajudar, porque na época a função a rifa seria para ajudar nos custos, mas como a gente conseguiu em patrocínio, a rifa a gente vai doar, né? Uma porcentagem da rifa. Então foi uma aceitação muito grande, foi uma surpresa, confesso para vocês, para mim e para todos da banda. Foi uma surpresa, porque num momento de crise econômica, de pandemia, as pessoas nos acolheram, nos receberam assim de uma maneira muito, muito calorosa. E eu recebo mensagem diária de gente que me acompanhou naquela época, que acompanhava a banda, e até hoje. Então é muito bacana, é muito gratificante. Eu não penso mais em trabalhar com música, mas é muito legal ter o reconhecimento ainda depois de tantos anos, né, que a gente parou já com a banda e que cada um seguiu o seu rumo, o seu caminho. Hoje em dia eu canto em casa, eu tenho ali a caixinha, o microfone, no dia de churrasco sempre tem uma palhinha, mas é só em casa, é só para a família. Eu nunca mais participei profissionalmente de nada, mas ainda amo a música, eu amo o canto, e eu acho que todos que são da banda e que também não trabalham mais com isso e não fazem parte de nenhuma banda, eu acho que eles também têm muito carinho e seguem até hoje com a música no coração e na lembrança. Bom, então eu, em nome da banda Sapatinho, eu queria convidar toda a comunidade. Na verdade, a gente vai abrangir um pouco, porque a gente tem amigos espalhados por todo lugar. Então eu queria convidar vocês para o dia 4 de outubro, a partir do meio-dia. A gente vai estar reunida, essa turma que deixou tanta saudade. A gente vai estar fazendo a live para vocês, a gente está ensaiando como dá, porque é difícil reunir todo mundo, mas eu acho que vai ser um momento muito bom, muito legal, e eu acho que vai ser bacana.